E aí, pessoal, tudo bem? Passada a prova da URGS, essa questão 35 que a gente tem aqui, eu vou fazer uma resolução rápida, mas importante para vocês enxergarem onde vocês não acertaram ou que se perderam nessa questão, tá? Uma questão de estequiometria que, para quem estudou comigo, sabia identificar o que nós estávamos falando na questão. Eu sempre digo que quando a gente tem, vamos ver minha caneta aqui, ó, dois dados numéricos, ó, o 1 do fósforo, que é o P4, e o 24,6 do gás cloro, tá? Então, quando eu digo assim, quando tem dois dados numéricos e a pergunta é de uma terceira substância, é uma clássica questão de reagente limitante. Qual era a pergunta da questão? A massa máxima do produto obtido. Então, a pergunta final era do PCl3, mas os dados fornecidos eram do P4 e do Cl2. Então, nós tínhamos que primeiro definir e identificar qual era a substância que era o reagente limitante. Como que a gente faz isso? Bom, primeiro a gente monta, estava balanceada tudo, a gente olha, identifica primeiro que o P4, a massa fornecida foi de 31, então eu teria que ir na tabela periódica e fazer a massa do fósforo, que como a prova da URGS, tu tem a tabela lá. E aí, se eu não me engano, a massa é 31 também. Logo, 31 vezes 4 era o que eu tinha que fazer. Então, eu vou botar aqui, ó, 4 vezes 31. E eu posso deixar assim. E aí, do outro lado, o outro reagente era os 6 cloros aqui. Só que aí o volume fornecido era de 24,6 litros e em cima 6 vezes 22,4 litros. O que acontece? Se tu fizesse dessa forma, muito provavelmente tu teria dificuldade de enxergar, tá? E se tu fosse analisar a lógica de quem cresce mais é o em excesso e quem cresce menos é o limitante, tu cometeria um erro. Por quê? Porque no texto há uma pressão e há uma temperatura considerada o volume. Então eu tenho que usar aquela fórmula PV igual a nRT. Por que que eu preciso fazer isso? Porque esse volume fornecido não é o volume molar, não é o volume para um mol. É um volume que depende de outras condições. Então, a pressão é 10, o volume é 24,6, o número de mols eu vou descobrir, a constante universal é 0,082 e 727 em Kelvin são 1000. Ó, 1000. Então, ao calcular isso aqui, o que que a gente vai ter? 246 divididos por 82. E isso vai dar 3 mols. 3 mols é aquela quantidade que remete o 24,6. É bem diferente, vocês concordam comigo, do que aqui dizer que eu tenho 24,6? Então agora eu tiro daqui, coloco os 3 mols aqui e uso os mols padrões, ou o mol padrão, que é 6. Agora eu consigo analisar de forma mais coerente no que nós temos para a determinação do meu reagente limitante. Ó, o P4 ele caiu 4 vezes, ele dividiu por 4. E o Cl2 ele dividiu por 2. Então, o que que isso significa? Que o meu reagente limitante é o que cai mais, é o que de fato teve, né, uma quantidade fornecida proporcionalmente menor do que o outro. Logo, eu passo a desconsiderar este, porque o Cl2 vai ser o nosso excesso e o P4 vai ser o nosso limitante. Limitante. Agora eu posso seguir para a pergunta da questão, que era qual era a massa do 4, né, PCl3. E aí, então, se eu quero a massa está no denominador aqui, o X, gramas, e em cima eu tinha que fazer a massa desta substância. Então era 35,5, deixa eu calcular aqui. 35,5 vezes 3 mais 31. Então a massa era 4 vezes 137,5. Como a proporção é dividir por 4, o meu valor de x é dividir por 4, o valor da massa. Então a resposta 137,5, letra B na prova, então aqui da URGS de 2026, tá? Letra B. Uma questão bem legal,
bem trabalhosa no sentido de atenção, determinação de reagente limitante, mas muitos alunos, inclusive no caso, nosso trabalho pré-prova foi focar nesse tipo de questão, que era a questão de identificação e definição de reagente limitante e posterior, né, obtenção da massa fornecida, e caiu exatamente isso na prova. Então espero que vocês tenham entendido aqui uma explicação e mais para frente eu mando mais resoluções da prova da URGS de 2026. Valeu? Abraço, até mais. Tchau.